Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos começar a nossa semana com uma atividade do ler e escrever, que está na página 171 e ela vai continuar na página 172. A nossa atividade é a atividade 1B, que é a leitura de textos jornalísticos. Para começar essa atividade, vocês já tiveram contato com algum jornal, né? Vocês sabem o que é jornal? O jornal de papel? Porque hoje, nesses tempos de modernidade que estamos vivendo, o jornal é mais comum pela internet do que antigamente, que era de papel. Que o jornal ele serve para várias coisas, mas o principal é deixar o leitor informado sobre algum assunto, né? Geralmente, a maioria dos jornais, eles são diários, então eles trazem notícias do dia. Há variedades de jornais que eles trazem notícias do bairro que a pessoa mora, traz notícias do estado que a pessoa mora, do país e notícias do mundo. Isso tudo depende da grandiosidade do jornal, o quanto ele pode alcançar quem está lendo, né? Se for um jornal de bairro, logicamente ele vai informar as pessoas que vão ler o jornal sobre as notícias do bairro, né? Se for um jornal maior, aí, né, vai crescendo cada vez mais. Já vai informar sobre a cidade, já vai informar sobre o país e já vai informar sobre as notícias do mundo. E o jornal, ele é dividido em várias partes, né? Então tem a parte das notícias diárias, né? Tem a parte policial, que são as notícias que foram relacionadas à polícia, né? De repente aconteceu algum roubo. Aí tem essa parte do jornal. Tem uma parte também do jornal destinada para quem gosta de esportes, trazendo notícias sobre os esportes. Tem uma página também para quem gosta de variedades de televisão, que vai falar sobre as novelas que estão passando, né? Enfim, o jornal, ele, como a professora já disse, ele tem várias partes, né? Mas o intuito principal do jornal é informar o leitor. A professora está falando de um tipo de jornal específico para leitura, né? De ou crianças maiores, que não é o caso de vocês, né? Vocês estão iniciando a leitura agora, né? Ou o jornal que é destinado aos adultos, né? Que trazem umas notícias que são leituras de adultos, notícias para adultos. Com essa atividade que a professora trouxe para vocês hoje, o jornal, ele é um jornal, essa notícia que vocês vão ler foi retirada de um jornal que ele foi feito para crianças. Então, quer dizer que a leitura que vocês vão fazer é uma leitura que o assunto é do interesse de vocês. É uma linguagem, a linguagem é o jeito de falar, tá bom, pessoal? A linguagem ela é mais simples. O texto ele é mais simples para compreensão, para que vocês entendam sobre o que vai falar, tá bom? Se nós estivéssemos na sala, com certeza a professora ia mostrar para vocês como é o jornal, mostrar as partes, enfim.
Mas como estamos, né, trabalhando dessa forma virtual, né, isso infelizmente não será possível nesse momento. Mas com certeza, quando tudo voltar ao normal, né, nós vamos ter essa oportunidade para que vocês manuseiem, para que vocês peguem um jornal para ver a forma que ele funciona, para ver de fato como é o jornal. Então, a professora deu essa introdução agora para que vocês se contextualizem aí do que nós vamos falar, tá bom? Então, vamos lá na página 171, atividade 1B, leitura de textos jornalísticos. Leiam e reflitam juntamente com sua ou seu professor, mas no caso aí vocês vão fazer a leitura com o responsável que está ajudando vocês a fazerem as atividades em casa, tá bom? E esse texto retirado de um jornal que ele foi feito para crianças, o nome dele na verdade, aqui está falando que o nome do texto que foi retirado do jornal para crianças é Novidades Espaciais no Mundo da Lua. Então, e outra observação que a professora tem que fazer: não é necessário registrar nada por escrito nessa atividade, tá bom, pessoal? Então, antes de começar a leitura, lendo esse título aí, Novidades Espaciais no Mundo da Lua, já dá para a gente ter uma ideia sobre o que vai falar, não é? Vai falar sobre o Joãozinho e o sorvete de abóbora? Que é uma piada? Não. Então, isso quer dizer que o título do texto que vocês vão ler, vocês já sabem que vai falar sobre o que? A Lua, não é? Então, vamos refletir sobre o assunto com essas perguntinhas aqui antes da gente ler o texto. Do que irá tratar o texto, né? Então, através da leitura do título do texto, a gente já tem uma ideia sobre o que vai falar o texto. O que vocês já sabiam sobre o assunto? Vocês vão conversar aí com o responsável de vocês. O que vocês sabem sobre a Lua, né? Conversem aí com o responsável sobre isso. O que vocês conhecem já sobre a Lua? O que é a Lua, né? Vocês têm alguma curiosidade sobre a Lua? Vocês têm vontade de saber alguma coisa interessante sobre a Lua? Qual sua opinião sobre o conteúdo abordado, no caso, sobre o pouso da sonda em solo lunar? Então, essa perguntinha já é um pouco mais complexa, né? No caso, vocês já vão ter lido o texto aí, que está na página 172. A professora não vai ler esse texto com vocês. Vocês vão ler com o responsável, né, que está fazendo atividade com vocês. Prestem bastante atenção no título, da onde foi tirado essa notícia, tá bom? Sobre o assunto que está sendo tratado. E para isso, vocês vão precisar ler algumas vezes, né? Que é um conteúdo novo para vocês. Sempre com a ajuda do responsável, tá? Aí vocês vão pensar sobre as perguntinhas que a professora leu para vocês. Feito isso, vocês já vão ter um esclarecimento melhor, né? Sobre essa notícia que foi retirada, né, de um jornal para crianças, como a professora já disse. Feito isso, vocês vão mandar
um áudio no particular da professora, de cada classe, né, da classe que vocês fazem parte, lendo esse texto para a professora ver, para a professora analisar como está a leitura de vocês. E eu vou dar uma dica, né? Para que vocês leiam melhor, leiam várias vezes. Nós só aprendemos a ler lendo, né? Várias vezes para praticar, tá bom? Então, deixo aqui meu beijo de bom início de semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar as professoras no WhatsApp particular, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Tchau!